Eu vou estar passando em toda a casinha essa base, conhecida também como mineral. Eu vou estar utilizando esse rolinho para poder passar mais rápido, mas vocês podem estar utilizando também um pincel, tá? Ela veio toda em madeira crua. Então essa base depois nós vamos pintar para poder segurar a tinta. Vocês podem estar fazendo esse processo em qualquer peça de madeira que vocês queiram pintar, tá? Ela crua assim. Aí eu vou passar por toda a casa até ela ficar toda branquinha. Não pode passar muito pouco também, porque senão depois nós vamos lixar e aí não vai ficar totalmente lisinha. Nesses cantinhos aí eu vou utilizar um pincel para poder tá entrando nos cantinhos para ficar com acabamento legal depois. Aí eu vou utilizar um pincel mais fininho ainda para entrar bem ali por baixo, tá? Eu vou estar fazendo isso tanto nela por fora como por dentro também. Aí eu tô fazendo o mesmo processo por dentro. Aí os cantinhos eu tô utilizando um pincel bem fininho também para fazer o acabamento. Depois da peça toda lixada, nós vamos pintar. Aí vocês escolhem a cor da preferência de vocês, que vocês queiram pintar a peça, e vamos pintar. Eu vou estar utilizando o rolinho também, porque a minha peça é muito grande e com o pincel ia demorar muito, mas vai ser o mesmo processo que eu utilizei a base. Eu vou estar passando o rolinho e vou depois estar pintando os cantinhos com o pincel. Nessas partes pequenininhas, igual da janela, eu coloquei fita crepe por dentro para não tá indo tinta pro lado de dentro. Aí eu dei uma outra mão de tinta depois com o pincel para não ficar falha. Eu passei duas mãos de tinta, uma com rolinho e a outra com o pincel. Aí também eu coloquei a fita crepe por dentro da casinha, para a tinta não tá passando pro lado de dentro. E pintei toda ela de rosa, tá? Como vocês podem ver, ó, aonde eu não queria que pegasse o rosa, eu coloquei. Essas partes menores eu pintei com o pincel, para poder ter mais facilidade. Essa casa, por ela ser bem grande, ela deu assim bastante trabalho, demorou bastante para poder ficar pronta, pelo tamanho dela. E sempre dando duas mãos de tinta,
tá? Vocês dão uma mão, esperam secar e passam 2 mãos de tinta para não poder ficar com falha. Aí eu coloquei fita crepe também nas laterais para não passar para outra parte. Eu coloquei uma folha comum, de papel comum embaixo, que aí pode pintar à vontade. Se acontecer de sujar, não ia passar para peça. Aí eu pintei com um pincel mais fininho ainda, porque era bem estreita a beiradinha. Eu uso a tinta própria de madeira. Aí por dentro eu tô pintando de rosa mais claro. Cada parte da casinha eu fiz de um jeito, de uma cor. Bem, a cerca eu fiz com marrom, tá? Eu usei o marrom e eu usei o dourado, uma tinta dourada. Então, primeiro eu passei o dourado nela toda, utilizando também a fita crepe, para não passar pelo por rosa que já estava pintado. Aí eu passei o dourado nela toda e eu utilizei uma esponja. Eu utilizei uma esponjinha e o pincel, um pincel bem macio, para estar passando o marrom. E depois tirar o excesso com a esponjinha, para ficar com um tom de madeira, parecido com madeira. Tá? Só mesmo para tirar o excesso e ficar os risquinhos. Aí vocês podem, se vocês quiserem deixar mais escuro, vocês podem, ou se vocês quiserem, tipo uma madeira mais clarinha. Aí, dependendo de como vocês quiserem a madeira, é o tanto que vocês vão passar a esponja. Essa esponja, ela tá umedecida, levemente umedecida, ela não tá totalmente seca. Eu fiz esse processo em toda a minha cerca. Lembrando que toda peça de madeira a gente passa base primeiro. Vocês podem ver que eu passei base. E depois da base eu lixei, pode ver que elas estão lixadinhas. E eu tô dando uma mão de tinta nelas. Eu dei somente numa parte, porque a outra, como vão colar, nós vamos colar na casinha, não precisava. Aí depois de seca, eu peguei um tom de rosa, eu molhei a buchinha e fui dando leve batidinhas nela. Vocês podem colocar um pouquinho de detergente na bucha, tá? Que fica um efeito bem legal. É só dando batidinhas, vocês molham só a pontinha da bucha e vai dando batidinha nela toda, em toda a peça. Eu fiz isso em todas as minhas janelas e portas. Agora eu vou fazer um leve sombreado em volta delas. Tô utilizando a tinta marrom, um pincel próprio para sombreado e um pratinho de isopor para tirar o excesso da tinta. Vocês molham numa vasilhinha com água, seca num paninho
o pincel, molha na tinta e passa no pratinho de isopor para tirar o excesso e depois passem na peça, tá? Toda vez que vocês forem pintar a peça, vocês molhem num pratinho com água, tipo lavando o pincel, ó. Aí tira o excesso num pano, pega um pouquinho da tinta, aí eu passei um dourado por cima do marrom, a mesma que eu usei na cerca, tá? Eu fiz o sombreado com o marrom e fiz só para dar um tom de dourado, eu passei em cima do marrom. E eu fiz isso em toda a peça. Sempre para fazer o sombreado, molhar o pincel e tirar o excesso. Eu coloquei e fiz assim para poder combinar, ó. Eu achei que ficou bem legal. Todas as janelas e todas as portas. Esse é o nosso telhado. Eu peguei uma caixa de papelão, tá? Você tira aquela parte que vem nela e ela vai ficar assim. Você tipo descasca a caixa e ela vai ficar com essas nervurinhas. Eu usei a cola Cascorês de rótulo azul, tá? Pra tá colando toda ela. Todo o telhado. Aí eu esparramei com rolinho para poder ficar mais fácil. E eu pintei a caixa de papelão, eu pintei com tinta marrom, justamente para ficar parecendo um telhado mesmo. Eu espalhei bem a cola. Depois da casinha toda pintada, eu usei um verniz, tá? Que eu passei em toda ela, tanto por fora como por dentro. O verniz para proteger a peça, e vocês podem ver aí, ó, como ele dá brilho. Eu usei o verniz brilhante para você, e tem o fosco também que só protege a peça. Mas vocês podem ver a diferença, como fica brilhando, né? Então eu usei o verniz brilhante, tanto por fora também como por dentro, em cada pedacinho da casa. Aí vocês tiram o excesso para não ficar branquinho depois. Nesse cômodo eu utilizei um papel próprio de decopagem e também uma cola gel, um saquinho plástico comum e o pincel, um pincel macio para poder tá passando a cola. Aí eu tô passando a cola, tá? Vocês tem que tirar o excesso, não pode deixar com muita cola, porque senão dá ruga. E eu vou colocar o papel. Bem rente, e aí eu vou utilizar um saquinho plástico para poder estar alisando o papel e não deixar ruga. Antes disso eu cortei o tamanho do papel que eu queria, eu medi a parede e eu cortei. Esse processo do saquinho plástico é para não ficar enrugado o papel, e vocês vão colocando aos poucos. Esse papel aí, como vocês podem ver, atrás dele, ele tá meio esquisito, porque eu já tinha colocado ele na parede e não tinha ficado bom. Então eu fui obrigada a tirar. Mas depois eu coloquei tudo de novo e ficou bem legal, deu certinho.
porque ali a posição da casinha é muito difícil de fazer. E muito cuidado para não rasgar o papel. Ali no caso deu uma ruga e eu tive que tirar um pedaço para poder arrumar, mas ele provavelmente ele rasga. Então tem que ter muito cuidado ali pela posição. Foi muito difícil de estar trabalhando dentro da casinha para ficar tudo perfeitinho do jeito que eu queria. Por isso que esse papel tá meio esquisito, mas no final deu tudo certo e ele ficou bem lisinho. Mas deu bastante trabalho conseguir fazer ele ficar bem lisinho pela posição da casinha, por eu ter que ficar me esticando toda. Então, mas foi bem complicado, mas ficou legal, eu gostei bastante do resultado. Aí eu continuei colando usando a cola gel, tá? Meu pincel macio. E eu vou colocar o acabamento que eu coloquei em volta das minhas varandas. É o mesmo processo, tá? Com saquinho plástico. Vocês façam a cola, tá? Não deixam com excesso. E aí nós vamos estar colando. E eu vou com saco plástico, ó, acertando. O papel eu dei uma leve umedecida nele, tá? Eu molhei ele assim debaixo da torneira e coloquei em cima de um pano só para tirar o excesso d'água, ele fica mais molinho, porque ele seco a gente não consegue colocar. Aí eu passei a cola gel, bem pouquinho a cola gel, e fui colocando o papel e passando o saquinho, para não dar bolha, para não dar ruga, tá? Eu fui colando de pouquinho, de pedacinho em pedacinho, justamente para ficar certinho. Todos os papéis, tá? Todos os papéis, eu dei uma levemente umedecida. Aí a cozinha, essa parte da janela, depois eu lixei. Eu coloquei com papel e depois eu lixei com lixa de unha, para ficar certinho. Essa é uma bancadinha que eu fiz também. Encapei com caixa era uma beirada de caixote de feira. Eu encapei com EVA. Esse de cima parecendo pedra é um papel. E aí eu vou colar com a Tec Bond. Aí é o quarto, eu coloquei um EVA aveludado para ficar igual tapete. Ficou parecendo um tapete. Aí ó, os papel que eu falei, tá? Que eu tinha deixado sobrando. E agora eu vou estar lixando ele, vai ficar certinho. Eu fiz isso em todas as beiradas de janela, de porta, que aí ele fica bem certinho, ó. É muito legal essa técnica, que aí a gente não tem como saber o tamanho certinho do papel. Se ficar algum pedacinho, é só vocês passarem mais um pouquinho a lixa.
Aí eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Pra tá umedecendo o papel. Esses daí são pequenininhos, então umedeci num potinho. Mas quando for um papel grande, vocês podem estar molhando diretamente debaixo da torneira. Tá? Eles não vão rasgar. Esse aí eu usei no quarto. No quarto que eu fiz para as crianças. Ó. Esse aí deu uma enroladinha, então eu coloquei ao lado ao contrário. Eu coloco em cima de um pano, justamente para sair todo excesso de água. Novamente o saquinho plástico, um pincel, tá? Bem macio. Eu uso essa trincha e a cola gel. Aí estão nossos bichinhos, tá? Eles ficam só molinhos. E aí no caso eu coloquei casal, porque eu queria fazer um quarto para gêmeos. Então coloquei casalzinho. Eu passei um pouquinho de cola gel, não pode passar muita cola gel, tá? E coloquei o bichinho, ajeitei ele direitinho. E agora passei só saco plástico. Geralmente a gente não passa nele todo de uma vez, vai bem devagarzinho, de baixo para cima, que aí evita dar ruga. Aí tá difícil porque é complicado o acesso da casinha para você trabalhar e para vocês poderem estar vendo. Então eu tô meio torta aí, mas tudo bem. Esse processo que eu mostrei agora com papel são em todos os cômodos. São em todos os cômodos, menos aquele do chão da cozinha, quadriculado, xadrez de preto com branco. Ele é um outro tipo de papel, ele é um papel mais grosso. Eu não molhei ele. Mas se for esses papel próprio de decopagem, vocês têm que molhar, está molhando. Aquele lá era um outro papel que também é de decopagem, mas ele é mais grosso. Por isso eu não molhei. E também porque eu coloquei só no chão. Aí eu coloquei um strass para poder estar decorando, tá? Essa é uma pecinha de MDF também. Eu fiz o mesmo processo. De toda a casinha, passei base, lixei, pintei. E aí eu coloquei um strass só para dar um brilhozinho. E essa aí é do menino.